Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal, ao nosso devocional. E o assunto de hoje começa falando sobre temor e a sabedoria. Com certeza, você que é do meio cristão ou judeu, conhece o versículo que diz: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então vamos lá. Eu ouvi alguns pastores equivocados dizendo que temor não tem nada a ver com medo. Sim, procura a etimologia original da palavra, você vai descobrir que temor é medo, é pavor, é desespero, mas é também um pavor e um medo e um receio baseado na admiração, na compreensão da dimensão, da grandeza, da santidade, do poder de Deus, do quanto Deus é grande, do quanto Ele é poderoso, do quanto Ele é santo e do quão insignificante nós somos diante dele. Então, sim, temor é medo, pavor, receio, mas baseado no conhecimento e na admiração também. E por que ele é o princípio de toda sabedoria? Porque alguém pode ser inteligente, ter muito conhecimento em qualquer área da vida, da ciência, de todo o conhecimento que está disponível no planeta, e não temer a Deus. Pode ser muito inteligente, ganhou muito dinheiro, é famoso, mas se ele não consegue olhar para Deus e temer a Deus, então esse conhecimento é a maldição dessa pessoa. Ao passo que o mais simples dos seres humanos, quando é exposto ao conteúdo do Evangelho, e o Espírito Santo trabalha na mente dessa pessoa, e essa pessoa se volta para Deus, ela permite, ela se abre, ela crê, ela escolhe crer em Deus, e ela passa a ter temor desse Deus. Ela passa a entender que ela é insignificante, de que o caminho dela o leva para o inferno, o leva para distante de Deus, e por temor a esse ente, a esse Criador poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, quando a pessoa entende o tamanho da majestade de Deus, e não só o tamanho da majestade, o seu poder incomparável, mas principalmente o seu amor, que é manifestado, é personificado em Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Diz Paulo: sendo nós ainda pecadores, nós não merecemos, nós não fizemos por merecer o sacrifício que Ele fez por nós. Ele fez voluntariamente, Ele deu o primeiro passo, né? O amor dele o moveu em direção à cruz, para que nós fôssemos alcançados pelo seu sacrifício, para que hoje nós pudéssemos ser filhos por adoção e cordeiros com Cristo em toda a sua glória, em tudo aquilo que Ele conquistou e recebeu por esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, temor e sabedoria são as duas faces de uma mesma moeda. Que moeda é essa? A moeda da salvação. Temor e sabedoria. Quem teme é sábio, e quem é sábio teme. Essas duas coisas não tem como se desconectar umas da outra. Então, o que a Bíblia sugere para nós é que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais a gente vai tendo conhecimento de Deus, que Ele vai se manifestando na nossa vida, no nosso cotidiano, que Ele vai abrindo as portas que nós precisamos, que Ele vai nos dando livramento de doença, livramento de morte, que Ele vai apontando o caminho e Ele vai crescendo. Foi o que Ele fez com Abraão, foi o que Ele fez com o povo de Israel, quando escolheu levá-los pelo caminho mais longo. Deus queria mostrar, externalizar o amor dele, o poder dele, a soberania dele. Porque pensa bem, aquele povo passou mais de 400 anos no Egito. Aquele povo foi influenciado pelos ídolos do Egito, pela religião egípcia. Eles não sabiam quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por isso Deus os leva pelo caminho mais difícil, para ter mais tempo com eles, para poder se apresentar a eles, para poder estabelecer as suas normas, os seus critérios, porque existe uma coisa que separa o homem de Deus. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado,
É Isaías quem vai dizer lá no capítulo 59 que os olhos do Senhor não estão tampados, os ouvidos não estão agravados e a sua mão não está retida. E por que então que o povo estava sofrendo e por que nós sofremos? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo e nós não somos santos. Nós estamos num processo de santificação para acessar níveis de santidade e assim poder interagir com Ele. Você observa no Antigo Testamento e sempre que Deus visitava a raça humana, algum juízo vinha sobre ele, alguma tragédia acontecia, porque a santidade de Deus é incomparável. Ninguém consegue subsistir diante dele sem o sangue de Cristo, sem a expiação, sem estar coberto pelo sangue de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, saiba que se você teme a Deus, você está no caminho da sabedoria. E se você está buscando o caminho da sabedoria, você precisa temer esse Deus. Você precisa